Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem esse smartphone que a gente vai conferir aqui no canal, que é uma novidade, um lançamento global. Eu gostei muito de receber pra gente ver esse bichão aqui, que é o Poco M4 Pro 5G. Nessa semana a gente vai ter muitas promoções na plataforma do AliExpress e quem não vai ficar de fora é a loja oficial da Poco, que está comercializando esse smartphone aqui juntamente nesse lançamento. E no dia 11 de novembro agora desse mês, esse bicho aqui, ó, junto com o cupom de desconto que tem aqui embaixo na descrição e tem o link aqui no vídeo, já tô falando de início. Tem duas variantes desse celular, com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, e tem essa versão que eu recebi aqui pra gente ver, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Esse bicho aí, nessas versões, vão estar variando de R$ 1.100 a R$ 1.200 e uns quebrados. Então assim, é um preço bacana para um celular e a gente vai ver o que ele consegue entregar nessa faixa de preço e vamos ver se é bom, se a gente gosta ou não. Se gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui a nossa turma de informática. É isso aí, vamos lá. Muito bem, galera. Olha aí, ó. Poco M4 Pro 5G. Uau! Tem uns números de MEI aqui, uns códigos que dá referência que eu recebi, 6 GB e 128. Vamos lá. Soltou. El Poco. Que já tá bonitão. Uma vez eu falei pra minha esposa, pô, eu quero comprar um Pocofone. Ela deu risada na minha cara porque o nome era Pocofone. Ficou me tirando ainda. Tá me tirando? Hoje eu mostrei pra ela, ó, chegou o Pocofone que eu queria. Vou deixar ele aqui no canto, chavezinha pra abrir o compartimento de cartão SIM. Vou deixar aqui na mão já pra ver o que tem ali. O que mais? Olha só, cara, uma série de adesivos, Poco, pra usar aqui no meu caderno, botar no meu roupeiro, em cima do meu notebook. Os manuais de uso aqui, deve ser, né? Guia de usuário, um livreto de garantia. Aqui também tem uma capinha, já veio junto. Legal, capinhazinha transparente bonitona, eu vou usar. Tirando aqui, o que a gente tem? Carregadorzão, tá com a proteçãozinha, já vai pra vala. Cabo de carregamento USB, cabo bem rígido. Uma ponteira desse cabo é USB tipo C, ele tem uma cor laranja dentro, ó, legal. E outra ponteira é um USB tipo A, convencional, que vai no carregador. Isso aqui também é uma ponteira com plástico laranja dentro. Me sugere que é um USB 3.2 geração 1, né? Por essa coloração. Aqui a potência do carregador, 33 watts de carregamento, ou seja, é um carregador turbo. Aqui à frente dele, o mesmo USB laranjinha aqui, né? Tem o logo aqui Xiaomi também no carregador. A Poco é uma marca subsidiária, né? Xiaomi, uma divisão, um outro segmento em smartphones. Carregador bonito, bacana, legal e bonito. Na caixa, mais nada. Eu me raspei a mão aqui, cara. Putz, grila, tá dando uma ardida aqui. Ai, ai, ai. Você vai morrer. Ó, aqui de cara com o aparelho, no próprio plástico, aqui já tem alguns destaques, tá? Que ele tá dizendo pra mim. Que é o processador MediaTek Dimensity 810. É um processador octa-core, a gente já vai ver outros detalhes internos dele, sobre frequência. Carregamento rápido de 33 watts, que é o carregador que chegou junto com ele. A bateria de 5.000 mAh, capacidade de carga. Display, a tela aqui, ó, com taxa de atualização de 90 Hz. Então tem uma tela IPS aqui com uma atualização maior, né? E câmera principal de 50 megapixels, que é um dos destaques aqui também, a câmera traseira. E câmera frontal de 16 megapixels. Ok. Olha aí. E schwamps. Daí, ó, galera. Poco M4 Pro, frente. Eu já colocava legal aqui. Poco. Já vem com uma película aplicada. Parece ser uma película de gel, não é de vidro. A interface que tem, né? MIUI. Eu não sei se fala assim, na verdade. Não utilizei muito dessa interface. E aqui a parte de trás, ó. A traseira dele achei bonitona, ó. O material que parece ser um escovado, mas não é. É um fosco brilhante. Uma textura bem interessante. Gostei bastante. Tem isso aqui, essa parte preta que é um pintado, na pintura com um pouco que vazado também, só marcado aqui, não tem relevo nenhum, é só pintura mesmo. Aqui os módulos de câmera, né? Essa aqui é a câmera principal de 50 megapixels de resolução. Outras câmeras aqui, na parte de trás. O smartphone tem um som estéreo, a gente tem falante aqui em cima. Tem outro falante aqui na parte de baixo, conector USB tipo C, conector P2 de fones, furinho de microfone aqui, né, de captação de áudio. Na primeira lateral a gente tem um botão de travar e destravar a tela, mas também é o leitor de digitais, tá? E botão volume mais, volume menos, bem discreto. A outra lateral tem o compartimento aqui de cartão SIM, que tem o compartimento. Eu posso colocar ou dois chips, dois cartões SIM, para ter dois números, ou eu coloco um SIM
e um armazenamento externo, né? Externo não, mas um cartão SD de armazenamento, cartão de expansão, que pode ser ampliado para até 2 terabytes de armazenamento aqui através disso. Telona boa, grandona. 6.6 polegadas, resolução Full HD+, é 1080 pixels por 2400 pixels, dá uma densidade de tela de 399 dpi, que é uma densidade de pixels boa. Isso reflete em ver os pixels a olho nu, né? O olho humano conseguir ver a divisa física de cada pixel na tela. Com essa densidade é muito difícil de ver essa divisão, tá? Fica bem complicado mesmo. É uma densidade de tela muito boa. Ligadaço. Só para vocês namorarem mais um pouquinho a traseira dele aqui. E vamos ver então, vamos mexer nesse bicho aí. Olha aqui galera, o que eu baixei? Deixa eu ver aqui o brilho tá máximo na tela, tá? É uma tela com brilho de 450 nits, um brilho bacana. Não é AMOLED, é IPS. Eu baixei aqui o WIDA 64 pra gente ver algumas informações do sistema. Memória total, por exemplo, que tá dizendo pra gente aqui, ó, 5.639 megabytes. Isso arredondando é os 6 gigabytes. E tem aqui em cima a informação, né, de RAM, 6 gigabytes. Armazenamento interno, é o que eu tenho de espaço livre. Até então é 89 GB, são 128 GB, aí tem um consumo do próprio Android que usa e já perde um pouco. Eu instalei algumas aplicações e uns joguinhos aqui pra gente testar também, então já comeu um pouco do espaço. Aqui na aba de processador, a gente tem as informações então, MediaTek Dimensity. Olha aqui no software tá mostrando Dimensity 700, agora eu tô na dúvida, né? Se é 810 ou é 700. Aqui o perfil dele, que o software de detecção de hardware mostra pra gente, é um octa-core, são 6 núcleos ARM Cortex A55 de 2 GHz e outros 2 núcleos mais potentes que rodam em 2.4 GHz. A litografia do processador é de 7 nanômetros, está dentro dos processos mais atuais, de processadores mais topo de linha. O número de núcleos aqui 8, a contagem, né? O clock aqui, ó, frequência variando, né? O celular agora está com baixa atividade, mas não está dizendo aqui 810. Não sei se é propriamente no processo de fabricação desse SoC, desse chip, né, que tem algumas divisas, e aqui ele está sendo reconhecido como 700. Eu fiz aqui o benchmark do AnTuTu Benchmark. E a gente teve uma pontuação total de 348.496 pontos, que é a pontuação correspondente ao 810, né, o processador. A versão Poco M3 Pro passada, que vem com esse Dimensity 700, faz uma pontuação na casa de 720 mil pontos. Então realmente eu fiquei na dúvida sobre essa referência do processador. Continuando, informações de tela, na verdade já falei, né, de resolução aqui 1080 por 2400 pixels, dá uma densidade de pixels de 399 dpi, o que está bem bacana mesmo. Informações de bateria aqui, ó, capacidade de 5.000 mAh, está em 95% de carga nesse momento. Versão de Android 11, Red Velvet, chamada, né? Essa mais atual. E essa parte é isso mesmo que eu diria, né? Que a interface do sistema, para mexer aqui e abrir, do meu ponto de vista aqui está realmente bem fluido, não tem tantas aplicações instaladas de momento também, né? Vou colocar aqui uma limpeza profunda. Ixi, mas tem muita coisa para limpar, não vou não. Ó, ele funciona bem. Vou abrir a câmera aqui, vai ficar travado aqui no escuro. Vou inverter a câmera. Olha lá, hein? Ó, o cabeçudo ali. Vamos abrir um jogo aqui pra gente testar. Deixa eu ver aqui. PUBG. Aí galera, tô com o PUBG aqui aberto, tá? Eu vou mostrar aqui como estão as configurações gráficas. Configuration, gráficos. Ó, a gente tem os gráficos em resolução HD. Taxa de molduras em alto, tá? O restante aqui eu vou deixar do jeito que tá já, automático, não vou alterar muito. Vou iniciar o game, vamos ver qual que vai ser, né? Pareando já. Aí galera, vamos lá. Ó, aqui ó, olhando para o aviãozão, tudo aparentemente sem trancar, mas isso aqui também não serve para nada no momento, né? Vou chegar aqui e vou pular logo, cara, eu não me aguento muito isso aqui. Ó, até agora, belezinha. Ok. Agora nada trancando. Ó. Não tem arma aqui, cara. Sempre quando eu caio numa casa não tem uma arma. Brincadeira. Uma porcaria de um revólver, cara. Puxa vida. Mas tem um capacete aí. Eu vou pegar essa pistola aí que eu acho que é mais futuro. Ainda bem. Consegui pegar um. Eu não jogo muito isso aqui, acho que deu pra perceber, né?
Vai, recarrega. Ah, tá legal, tá legal. Eu não sei se aqui era um bot, o que é. Só sei que meu loot já não tá coisa ruim. Vou recarregar essa Tommy Gun aqui que tem. Aí, tá rodando muito bem, galera. Muito bem mesmo. Já tá logo aqui, meus parceiros. Tá aí, ó. Bem, vamos testar um outro game. Foi mal, time. Aí, galera. Vamos testar aqui um Warzone, né? Vocês deixaram nos últimos vídeos de celulares aqui do canal que o PUBG e o Warzone, que eram os mais pesadinhos agora na atualidade. E era pra mim testar com eles, então tô seguindo aí o que os patrões estão mandando, beleza? Pam, 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 pam. Ó. Vai que lado? Vai aqui mesmo? Aqui. Então, o gameplay tá com um nível legal. Eita. Tô mal. Não tô acostumado com os posicionamentos de botão. Oh, não! Meu Deus. Não! Cadê minhas balas? Pega! Aí, esse aqui vai ter bala para o fim do... Vamos lá. Ixaria. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Não é possível, né? Ser tão fácil aqui. Ué, falei em ser fácil, morri. Bocudo, toma. Olha aí, galera. Vamos ver aqui a temperatura. 35, 33 graus, 35. Na parte mais superior aqui da câmera frontal. 35, 34 graus. Na parte de baixo, 32. Aqui é a parte mais quente, em 35 graus Celsius, bem tranquilinho. Então é isso aí, ó. Fechei já, fecha aqui também, tá bem responsivo o sistema mesmo. Vamos para uns testes de câmera aqui, vamos ver qual vai ser? Muito bem, galera. Veremos. A gente fez o teste nas Game Praia, né? Desempenho muito bom, gostei bastante. Agora sobre câmera, tá? O que chama muita atenção é essa câmera traseira de 50 megapixels, mas eu tenho que abrir um parênteses de que a gente não pode esquecer que o megapixels, assim como lá na época de TechPix, numa época lá de crescentes de câmeras de fotografia, né? Que a gente só pensava em megapixel, é o tamanho da foto, é a resolução dela. Quantos pixels de altura por largura. Não é a qualidade do sensor e o pós-processamento. Pode ser uma imagem gigante, mas que em detalhamento da foto, as informações da foto em si não foram capturadas muito bem. Então sempre lembre-se disso. Agora, vamos lá. Tem algumas fotos aqui. Eu gravei uns videozinhos também, câmera traseira, câmera frontal e etc. Olha só, galera, aqui tem a primeira fotografia, tá? Quero que, editor, primeiro tu bote essa foto aí. Agora pode tirar. Essa aqui é a fotografia no modo 50 megapixels, a foto, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, questão de detalhes na xícara, a espuminha aqui do café, blá blá blá, a câmera térmica ali do teste de jogo, no fundo meio desfocada. Ok, na sequência, a próxima foto é uma fotografia com a câmera traseira, sem esse modo 50 megapixels. É só abre a câmera,
e tira a foto. Tá? Os 50 megapixels é um adicional que tem que clicar ali na interface da câmera. E eu tive a impressão que tem um foco mais preciso aqui, ó. Olha só o detalhe do vidro aqui na xícara, ó. Como tá o brilho, como a espuma aqui também tá muito melhor, né? E já não tem 50 megapixels aqui, ó, que é a foto anterior. Bota só a foto aí, editor. Estão vendo aí? Então esse modo aqui ficou mais interessante do que o próprio 50 megapixels do meu ponto de vista. Na sequência, essa aqui é com a câmera traseira também, no modo de 0.6 vezes o zoom, né? Então é tirando um pouco, abrindo o ângulo de visão, essa qualidade de foto que a gente tem. Não chega a ter um foco tão preciso aqui, tá mais focado na mesa aqui, no ambiente como um todo. Bacana, uma câmera grande angular assim. Na sequência, essa próxima foto é o modo de zoom 2 vezes. Cheguei um pouquinho para trás na mesa, lembrei ali na xícara também, não fica tão nítido a informação. Aqui os detalhes a gente vê que logo perde aqui, ó. Na sequência é uma foto com a câmera traseira em modo retrato, e aí a gente pode ver que ele dá o desfoque no fundo, né? Esse desfoque bem mais forçado no fundo, delimitando ali a borda da mesa e tendo um foco já melhor na xícara aqui em si, ó. Consigo ver melhor aqui a espuma e melhor o brilho do vidro aqui. Ficou bacana, gostei até. Na sequência, eu tenho uma foto, eu tava meio de cara antes, tava brabo, mentira. Tirei uma foto aqui com a câmera frontal, no modo normal. É isso aqui de resultado que a gente tem. Um detalhamento aqui, ó, os pelos faciais, cabelo. Dá uma detalhada, mas não tanto também, né? Os poros ali também. Dá uma detalhada em um certo nível. Olhando a foto como um todo, eu achei bacana. Me agradou aqui, um detalhamento no tecido da roupa aqui também, parece que tá legal. Nesse primeiro plano. No plano de fundo, também tá dando para ver legal as informações, né? Eu gostei. São 16 megapixels aqui. Lembrando que não é o que influencia, mas eu gostei aqui na câmera frontal nesse primeiro momento. Na sequência a gente tem a próxima foto, câmera frontal também em modo retrato. Então também dá esse desfoque, né? Forçado ao fundo. Aqui nas delimitações, né? A gente vê como ele divide, né? Ali no cabelo. Numa partezinha ou outra ele dá uma falhada. Nada de muito grave, do meu ponto de vista. Aqui também deu uma falhada na orelha ali. Uma orelha dessa aí também não facilita o serviço. Em nível de zoom aqui, ó, detalhamento. Ficou legal também. Ah, verdade, aqui ó, a foto anterior aqui ela tava com o sistema Beauty ligado também. A pele não é boa desse tipo aí mesmo, tá certo? Por isso que perdeu um pouco do detalhamento, né? E na sequência aqui, eu vou rodar para vocês um vídeo que eu capturei com a câmera traseira e depois disso um vídeo com a câmera frontal. Câmera traseira é 1080p, 60 fps, câmera frontal 1080p de resolução, 30 fps. Então confere aí. Aí galera, agora gravando o vídeo com a câmera traseira principal, é uma resolução 1080p, Full HD, 60 fps a taxa de atualização. Ele não tem uma configuração de gravação com resolução maior, ou 4K, alguma coisa do tipo, e o 1080 é até o máximo 60 fps. Tem para configurar para utilizar em gravação 1080p, ou Android, 1080p 30 fps e resolução HD 720p também 30 fps. 30 ou 60 fps, não me falha a memória. Ou seja, é o máximo a 60 fps, né? Dá pra gente testar um pouco, fluidez, movimentação do vídeo. Uma coisa que eu achei interessante, ao menos enquanto eu gravo, é essa regulagem de ISO aqui, ó. Conforme entra uma tela aqui que é mais clara e troca para um ambiente mais escuro, ele faz uma regulagem de forma bem rápida, na minha percepção, ó. Isso gravando, né? Vou ver no arquivo final, no pós-processamento, como fica isso também, e daí eu dou minha opinião para vocês, tá? Agora já estou gravando com a câmera frontal de 16 megapixels, já posso dar o feedback da gravação anterior. Gostei da regulagem de ISO automática, trocando de um cenário mais escuro para uma tela mais clara, né? A regulagem de ISO bacana, só que nesse processo de regulagem, a fluidez do vídeo dá uma encasgada também, então nesse ponto ali ficou pecando. Agora eu vou ter essa percepção aqui também com a câmera frontal, vamos ver como é que vai ficar, né? Aqui nesse ponto parece que tá beleza, tá ok. Dá uma viradinha aqui, ferrar com o editor, é isso aí, vou ver como é que ficou. Então galera, nas conclusões finais do Poco M4 Pro 5G, eu tenho que lembrar que ele está em R$1.100, R$1.200. Claro que daí esquecendo as questões de taxa de importação que a gente pode ter nele, né? Claro que quem vai comprar tem que considerar. Mas no geral de especificações que ele traz, nesses R$1.200 aqui, eu pesquisei modelos semelhantes no Brasil, esses modelos que trazem mesmo nível de performance e desempenho em tela, resolução e afins, armazenamento, memória RAM, já são celulares no Brasil, aqui dentro, que estão na faixa de 1.600 até 1.700. Então é um preço
preço consideravelmente abaixo, que talvez possa ficar equivalente se o cara tiver o azar de ter uma taxa de importação, né? Pode acontecer também. Então é aí os pontos que começam a definir, vale ou não a pena. No geral gostei, qualidade dele de construção, aparelho bonito, nível de performance gostei, na gameplay ali até relativamente tranquilo. O que mais me deixou meio assim foi na câmera, mais na câmera principal, a câmera traseira, do que a câmera frontal até, principalmente na parte de filmagem. Não tem um destaque, não tem um nível tão ok assim, né, que deu pra gente ver hoje. E no mais é isso aí, bateria bacana, desempenho legal, câmera frontal achei legal também, na faixa de preço. E é isso aí, galera, vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje com um pouco M4 Pro 5G. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui a nossa turma MW Informática. Muito obrigado, cara, pela força, pela presença de sempre. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.